nossa pastora linda, pastora Li, que vai trazer a palavra para nós essa noite, para nossa sorte, que é uma bênção sempre ouvir essa mulher de Deus. E estenda sua mão para cá, vamos orar pela pastora Leandra. Obrigada, Senhor, pelo privilégio, Pai, de podermos conviver, Senhor, com a tua serva. Está pertinho dela, Senhor. Obrigada pelo teu trabalhar na vida dela, por tudo que o Senhor já lhe confiou, tudo que o Senhor já fez. E nós oramos em especial por este momento agora, que o teu Santo Espírito flua através dela, Pai. Que ela seja totalmente, Senhor, conduzida por ti. Que o Senhor flua através do seu corpo, através da sua mente, através da sua boca. Que o Senhor use ela com relação aos exemplos que ela vai dar, Senhor, a palavra. Porque o Senhor conhece o coração e a situação de cada um que está aqui e o que nós realmente precisamos receber. Então que ela esteja em sintonia com o teu Espírito, Pai, para que o teu santo nome seja glorificado através da vida dela. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Tudo bem com vocês? Comigo também está. Apesar de eu estar um pouquinho nervosa, mas existe uma técnica de controle de ansiedade que é bem legal. Para o pessoal que veio ontem no Vertical, e falamos um pouquinho de depressão, ansiedade, foi muito gostoso, né? E eu vou exercitar essa técnica junto com vocês. Que tal? É assim, ó, quando está muito nervoso, cheira a flor e assopra a vela. Sabe como é que faz? Vamos fazer comigo? Me ajudem, pessoal, me ajudem. É assim, ó. Cheira a flor, assopra a vela. De 40 anos. 43, né, Dag? Pessoal, é uma honra para mim poder dividir e compartilhar a palavra de Deus com vocês. Então nós vamos direto ao assunto. Combinado? Coube a mim falar um pouquinho dentro da série, acho que finalizar essa série, não sei se o pastor ainda tem alguma... Tá, enfim. Coube a mim falar de um tema, nós já passamos por alguns temas, alguns pastores já passaram por esse púlpito, transmitindo conceitos da palavra de Deus relacionados a alguns temas. E a mim me coube um tema muito interessante. Um tema muito desafiador. E para falar sobre esse tema, eu escolhi o livro de Tiago, capítulo 1, do versículo 2 ao 4. Que diz assim, Tiago 1, 2 ao 4. Tende por motivo de grande alegria. Repita comigo, grande alegria. Faça cara de grande alegria, não é alegriazinha básica, é grande alegria. Grande, muito grande. Passardes por provação, sabendo que a prova da vossa fé produz o quê? Perseverança. Ora, a perseverança deve terminar a sua obra, para que sejais maduros e íntegros, completos, não lhes faltando coisa alguma. Perseverança. Essa é a palavra que motivou muitos homens que fizeram história dentro da palavra de Deus e continua motivando a nossa história hoje. Mas o que é perseverança? Você sabe, já ouviu falar? Claro, persevera, insiste, continua, não desiste. Dentro de um ambiente empresarial, a gente ouve muito isso dentro das palestras motivacionais, né? Persevera, vai, continua, dá tudo de você, vai, não desista. Enfim, essa palavra não é nova, essa palavra não é moderna, ela é muito antiga e é por isso que nós estamos aqui
Nós estamos aqui porque alguém foi perseverante antes de nós, porque alguém não desistiu, porque alguém resolveu continuar, embora estivesse tendo muitos ataques externos. Essa pessoa muitas vezes sofreu até a última gota de sangue. Nosso Jesus sofreu até a última gota de sangue por nós. O verbo grego para perseverar significa permanecer ou ficar embaixo. Permanecer em vez de fugir. Manter-se firme, aguentar, ter paciência, continuar, esperar, ser consistente, ser firme. É ficar firme por dentro, independente da batalha por fora. É estar constante e inabalável. E para exemplificar, para ilustrar o que é perseverar, eu queria pedir, Dag, que você me desse esse guarda-chuva aqui. Na cabeça. Por que eu peguei esse guarda-chuva? Para exemplificar o que é perseverança para nós. Imaginem vocês assim que alguns guarda-chuvas, algumas sombrinhas estivessem à disposição de vocês. Algumas maiores, outras menores, umas coloridas, outras mais fraquinhas, umas fortes. E você tivesse que fazer a escolha. Eu vou escolher esse aqui. Eu tenho meus motivos para escolher isso aqui. Eu estou debaixo de chuva. Eu estou debaixo de um temporal, de uma tempestade, e eu preciso de um guarda-chuva. Eu preciso me segurar em algo para não ser destruído pelas pedras, pelo granizo, enfim. E o que eu encontro à minha frente é esse guarda-chuva, e diante de todos os outros, eu escolhi esse. E quando eu escolho, eu ergo ele sobre a minha cabeça. Porque ele hoje representa para nós a nossa fé. Baseado no que diz a palavra de Deus a respeito de perseverança, eu ilustro dessa forma. O guarda-chuva é a minha fé, é a minha escolha de crença. Eu escolhi acreditar em Jesus. Eu escolhi crer nele. Eu escolhi confiar e me agarrar a esse guarda-chuva, a essa proteção, para fazer a minha caminhada. Eu escolhi. Ninguém te obrigou. Ninguém me obrigou. Eu lembro que na faculdade de psicologia, vocês sabem que é muito difícil. Filosofia, teorias vindo a todo momento na tua cabeça, diante dos teus olhos, te confrontando. E eu lembro que em uma das aulas eu fiquei muito indignada. E eu ficava muito indignada na aula de um dos professores que fazia questão de meter a boca naqueles que eram fiéis a Deus. Ensinando coisas, doutrinas que para mim, para minha crença, para aquilo que eu aprendi, não tinha nada a ver. E um dia ele percebeu que eu estava com a cara meio assim amarrada para ele, querendo dar umas indiretas, querendo defender o meu guarda-chuva, a minha fé. E ele falou assim para mim: Leandra, o dia que você questionar a tua fé, você perdeu a tua fé. A tua fé, ela não deve ser questionada, porque o dia que você questionar o poder do teu guarda-chuva, você está abrindo mão do teu guarda-chuva. Quando você começar a olhar para os outros e achar os outros melhores do que o teu, mais genuínos que o teu, você está abrindo mão. Eu já abri mão de alguns guarda-chuvas na minha vida, da fé que eu tinha em algumas coisas, em algumas pessoas. Mas Jesus não permite isso. A partir do momento que você escolheu Ele como teu guarda-chuva, a fé nele, você tem que permanecer nele. A minha posição debaixo desse guarda-chuva é a minha perseverança. Porque acontece muita coisa diariamente que me faz e me dá vontade de fazer assim, ó. Quando eu começo a olhar as tempestades, as coisas vindo, a vontade que eu tenho muitas vezes é de correr, deixar esse guarda-chuva que me limita muitas vezes, não é verdade? A nossa fé às vezes, quando nós queremos viver a nossa humanidade, principalmente, ela nos limita.
Dá vontade de jogar o guarda-chuva, de jogar a toalha para longe, porque dá a impressão que eu vou caminhar mais rápido sem ele. Eu particularmente odeio andar de guarda-chuva, né? Mas eu sei que às vezes ele é necessário. A minha perseverança e a tua perseverança é o que te mantém embaixo desse guarda-chuva até o fim. A fé continua sendo a mesma. Mas se você não for fiel para se manter debaixo dessa fé, você não está sendo perseverante. A perseverança é um lugar. A perseverança é um lugar. Ela é uma atitude, mas ela é um lugar. Eu persevero embaixo da palavra, daquilo que eu tenho como promessa para a minha vida. Eu persevero diante daquilo que eu criei como real, daquilo que eu escolhi crer como verdadeiro, como real, como justo, como digno de manter a minha vida sob os cuidados. Eu fiz essa escolha. Eu não posso sair debaixo disso. Eu não posso. A hora que eu sair, eu estou descoberta. Isso é perseverança. E nós conseguimos enxergar a perseverança de uma forma muito nítida na vida de alguns homens de fé. Abraão, Isaac, Jacó. Jacó era perseverante, insistente, chegava a ser chato. Quando ele queria uma coisa, ele era determinado, né? E eu tenho um leque de pessoas que eu poderia escolher para definir como um homem que deixou história na questão da perseverança. Mas eu escolhi um que está relatado ali em Hebreus, capítulo 11. Eu queria ler com você. Hebreus 11, do 23 ao 27. Me acompanhe lá, por favor. A tribulação produz paciência. E tentar encontrar a palavra na Bíblia também produz. Principalmente na hora que você está meio nervosinho. Tiago é mais difícil do que achar, do que o... Estou chegando lá. É um livro pequeno. Hebreus 11, do 23 ao 27. Diz assim: pela fé Moisés, logo ao nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que o menino era formoso, e não temeram o decreto do rei. Pela fé Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por algum tempo ter o gozo do pecado. Teve por maiores riquezas o opróbrio de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei. Ficou firme porque viu aquele que é invisível. Olha que coisa linda. Ficou firme porque viu aquele que é invisível. Esse texto mostra a história de Moisés, um homem perseverante, um homem que você já ouviu falar demais, né? Talvez alguns não conheçam bem a trajetória dele, mas nós podemos definir a trajetória de Moisés em pelo menos 3 etapas. Os seus primeiros 40 anos, que foi o tempo do seu nascimento, o tempo em que ele foi educado pela filha de Faraó, o tempo em que ele foi deixado lá no cestinho, porque naquela época, naqueles anos, havia uma perseguição muito grande contra o povo de Deus. E havia um decreto de Faraó para matar todos os meninos, todos os bebês que nascessem meninos, por competição política. Faraó não queria que ninguém competisse com o reinado dele. Então todos os meninos deveriam ser mortos. E Moisés estava no ventre da sua mãe. A Bíblia fala que quando ele nasceu, a sua mãe viu que ele era muito formoso. Quando Estevão, em Atos 7, quando Estevão começa a relatar alguns heróis da fé, ele fala de Moisés e fala dos seus pais que olhavam para ele e entenderam que ele era um menino formoso
aos olhos de Deus, ou seja, um menino que tinha um chamado de Deus, um menino que vinha para fazer diferença, uma criança que tinha o propósito de viver e não de morrer. Os seus pais olharam para aquela criança e tinham um propósito na vida dela, a ponto de preservar a vida dessa criança por 3 meses escondido e depois lançar no rio Nilo para que pudesse então ser encontrado pela filha de Faraó. Moisés habitou ali na casa, no palácio por 40 anos. Sua mãe foi quem cuidou dele, porque a filha de Faraó o encontrou, mandou buscar uma ama do povo hebreu, e ali chegou a mãe dele para amamentá-lo e sustentá-lo. Ele ficou no palácio do rei, de Faraó. Ele aprendeu sobre a cultura egípcia. Ele aprendeu sobre todas as questões culturais, sobre a guerra. Teve os melhores professores, teve os melhores mentores. Aprendeu tudo o que ele poderia saber sobre o Egito. Talvez uma educação que ele jamais teria se estivesse lá na casa dos seus pais legítimos. E ali ele passou 40 anos da sua vida, estudando, aprendendo, convivendo com reis, convivendo com a nata da sociedade, aprendendo tudo que era real, tudo que aparentemente era status para outros. Até o dia que, com 40 anos, ele resolveu ir em busca da sua identidade. E foi atrás do seu povo, da sua família de origem. E lá ele encontrou os seus familiares, lá ele encontrou a sua família em Cristo. E ele sabia, provavelmente a mãe dele passava para ele as informações do que eram os hebreus, quem era Jesus, qual era a história deles, por que Jesus veio, o Salvador, a promessa de que alguém tiraria o povo do Egito, do cativeiro ali do Egito, para que aquele povo parasse de ser maltratado, humilhado. Ele conhecia essas promessas. Quando ele chegou do outro lado e viu o seu povo, e viu inclusive um egípcio maltratando um irmão seu, o que ele fez? Ele matou, agiu com impulsividade e matou, como quem diz, né? Se meu propósito é esse, é isso que eu vou fazer, vou matar esse egípcio aqui. Se eu nasci para isso, é isso que eu vou fazer. E o negócio não ficou bem, ele teve que fugir. E ele fugiu para o deserto, ficou 40 anos no deserto. E aqui começa a segunda etapa da sua vida. Mais 40 anos no deserto, casou-se com uma mulher, filha do sacerdote, filha de Jetro. Meu nome do meu pai é Jetro, tá? Coisa mais linda. Dagmar é o Moisés da minha vida. E ali ele se casou, ficou 40 anos naquele deserto, apacentando ovelhinhas. Um homem que tinha promessas, que tinha planos do Senhor para a vida dele, estava até então escondido, ilhado naquele lugar, naquele deserto sem propósito, 40 anos. Um homem que recebeu a promessa de que iria libertar o povo do Egito, estava ali cuidando de ovelhas. Casadinho, vida normal, vinha para o almoço, depois vinha para o café da tarde, às vezes levava a marmita para cuidar da sua família, morava perto do sogro, da sogra. A maior luta que ele tinha era essa, provavelmente. Porém, alguma coisa ainda precisava ser feita na vida de Moisés. Foi quando uma experiência mudou a sua vida. Ele encontrou a Jesus na sarça ardente. Teve uma experiência pessoal com o Deus que os seus pais lhe ensinaram a honrar e a respeitar. Porém, você concorda comigo que honrar e respeitar não é suficiente? O suficiente é um contato íntimo que choque a tua alma. O contato íntimo que choca a nossa alma, ele faz agora com que a gente volte para o Egito com um coração totalmente transformado. Não mais com a intenção de uma justiça humana. Eu vou resolver com as minhas próprias mãos a injustiça que eu estou vendo os meus irmãos passarem.
Mas agora eu vou com o Deus da sarça ardente, um Deus que me ensinou a retirar dos meus pés os meus sapatos, porque o lugar em que eu pisava era santo. Me ensinou a santidade, me ensinou um respeito que vem de dentro, e não apenas da história que eu escuto. Porque se você, querido, se você tem respeitado a Deus e as suas leis, por religião e por cultura, uma hora você vai sair debaixo do guarda-chuva. E a queda vai ser muito grande. Porque não basta crer, não basta crer. Eu quando vim para a igreja aqui hoje, eu criei que eu ia ficar com esse sapato até o fim do culto. Agora eu estou exercendo a minha fé para perseverar com esse sapato até o fim do culto. E eu vou perseverar para vocês aprenderem o que é perseverança. É quando está doendo o teu pé e você está com vontade de jogar ele longe, mas você está falando assim: eu vou até o fim, porque eu sei qual é o meu propósito. É ir até o fim nessa mensagem sem mostrar o meu pé, a minha unha, sem fazer. Queridos, não basta honrar uma religião. Não basta respeitar uma herança que você teve como certa. A imagem que você recebeu dos teus pais como a correta. Se você não tiver uma experiência com a realidade dos teus pais, você não vai ser perseverante. Moisés tinha uma experiência com a realidade dos seus pais por adoção, da sua mãe por adoção. Ela mostrou para ele o que era, no que ela cria, no que eles criam. Ele foi ensinado nisso também, mas ele escolheu. Ele fez a sua escolha. Eu quero crer nisso. Eu quero crer no Deus dos meus pais. Eu quero crer em algo a mais, algo me chama para o mais. Até então ele não perseverou na religião da sua mãe por adoção, porque ele queria algo mais. É uma questão bem interessante, alguns pontos significativos no processo de Moisés rumo à promessa de Deus, rumo à perseverança. No versículo 23 diz assim: pela fé, Moisés, logo ao nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que o menino era formoso e não temeram o decreto do rei. Algumas coisas, algumas situações na vida de Moisés provaram a fé dele. Não existe perseverança sem fé provada. Se você quer ser uma pessoa perseverante, paciente, longânima, você vai ter que se submeter, a tua fé às pedradas, aos questionamentos. Você vai ter que submeter o teu guarda-chuva às pedradas, ao granizo, à chuva. E esse guarda-chuva não pode ser da Casa China. Da Casa China até que vai, né? Do 10ão, que é mais fraquinho assim. Vem um vento, ele faz assim para cima, né? Enfim, teu guarda-chuva tem que ser firme. Escolha um guarda-chuva firme. Escolha a tua fé com firmeza. Assim como Moisés fez. Moisés teve quem imitar. Na busca pela perseverança, ele teve quem imitar. Os seus pais lhe ensinaram o que era fé. Quando contaram-lhe a história, por exemplo, de que ele, ainda bebezinho, foi preservado na sua vida. Ele foi preservado. Ele foi preservado do ataque da morte. Quando seus pais o esconderam. Você imagina o que eram 2 simples hebreus, pobrezinhos, rejeitados, humilhados, maltratados, enfrentando um decreto de Faraó? O guarda-chuva deles era forte. Eles tinham muita fé na promessa do Deus que disse: esse é formoso aos meus olhos. Eu tenho um propósito nele. Naquele momento, ele aprendeu com a história dos seus pais que é necessário a gente ter quem imitar. Os teus pais ensinaram fé para você?
ensinaram você a ter fé? Eu lembro de uma situação, eu tinha mais ou menos uns 12 anos, menos talvez uns 10 anos. Minha casa era uma casa onde oração era comum, leitura da Bíblia era comum. Meus pais realmente entronizavam Jesus na nossa casa. Mas de repente começaram a vir as pedradas, o granizo, o vento. E o guarda-chuva começou a balançar. E eu lembro de um dia que minha mãe, eu lembro dessa cena, tinha um beliche. Meus 2 irmãos deitados no beliche e eu deitadinha do lado. E eu lembro quando a minha mãe, numa situação bem complicada, familiar, ela entrou naquele quarto chorando. E a minha mãe é o maior exemplo de determinação e de fé que eu tenho. A minha mãe e o meu pai são os maiores exemplos de determinação, de fé que eu tenho. A hora que a minha mãe chegou no meu quarto, chegou naquele quarto e falou assim: meu Deus, eu acho que eu vou desistir. Eu não estou mais tendo forças. Eu não aguento mais. Naquela hora me deu um choque por dentro. Eu pulei da cama, ainda criança. E comecei a chacoalhar o braço da minha mãe. Eu falei: mãe, não desista. Não desista, mãe. Nós vamos conseguir. O Senhor tem promessa para a nossa família. Ele vai dar vitória para a gente. Por favor, mãe, não desista do meu irmão. Não desista. E essa imagem, ela é muito forte na minha mente, porque naquele momento, eu acredito, que foi um momento onde eu manifestei a fé que eu não sabia que eu tinha. E ela não dependeu da minha mãe ou do meu pai, ela surgiu de mim. Primeiro é porque eu enxergava neles, agora é porque eu aprendi, eu tenho consciência que se eu não tiver fé, eu não vou perseverar em nada. E eu não vou cumprir o meu propósito. A minha família não vai cumprir o propósito dela, porque eu como mãe desisti. Eu como pai, eu como filha, parei de crer na família, parei de insistir com a minha casa. E a minha mãe parece que caiu em si assim, falou: Jesus, me perdoa, me perdoa. E nós duas começamos a orar, embora a circunstância fosse complicada, nós começamos a orar. E a graça do Senhor veio sobre nós e renovou a nossa força. E nós caminhamos muitas mais léguas. E vamos continuar caminhando. Eu não vou desistir, você vai? Moisés não desistiu, por isso que você está aqui. Por isso que a terra prometida, para você, é uma realidade. Não é uma fantasia. No versículo 24 diz assim: pela fé Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado pelo povo de Deus, do que por algum tempo ter o gosto do pecado. Moisés compreendeu que a perseverança na fé não combina com amor à posição, ao status, ao poder humano. Moisés compreendeu que quando eu quero caminhar com Jesus, eu vou ter que andar na contramão do sistema. Não tem outro jeito. O sistema diz que eu estou ficando louco, que eu estou saindo da casinha, que é ridículo o que eu estou fazendo. E realmente, gente, humanamente, muitas coisas que a gente faz por fé parecem ridículas. Aparentam-se ridículas. Eu lembro que, para começar, quando eu casei com Dagmar, eu tinha fé realmente que Deus... Desculpa, amor, vou te usar bastante como exemplo. Quando eu casei com ele, eu tinha certeza e convicção e fé que era com ele que eu tinha que casar. Nós tínhamos 16 anos de diferença. Ele já tinha tido 6 noivas. Eu era a 7ª. Eu sou perseverante, sou persistente. Porque eu tinha uma palavra. Eu me agarrei naquela palavra e eu não saí dali. Querida, se você tem uma palavra que você vai casar, agarra o guarda-chuva e continua. Não sai debaixo do guarda-chuva. Vão passar várias pessoas perto de você, dançando na chuva, com o guarda-chuvinha delas. Você vai ter vontade de seguir o mesmo rumo. Mas não se engane. A tua fé não pode ser questionada. Vai até o fim com o teu guarda-chuva. Persevera com ele.
16 anos de diferença de casado. Todo mundo achava que era ridículo, que meu pai estava ficando louco, porque meu pai aceitou uma loucura dessas, né? Depois nós nos casamos em 2 anos. O abençoado me tira da minha terra, da minha parentela, com uma mochilinha vermelha nas costas. E vamos virar o mundo. Vamos conhecer o mundo. Vamos fazer missões, né? E aquela menininha, filha de pastor, lá bonitinha, na igreja, arrumadinha, teve que se coçar, porque o homem não parava, né? Então, colocamos a mochilinha nas costas e fomos morar. Moramos em quantos lugares, Dag? 29 lugares em 4 anos. Com a mochilinha nas costas. E era tão gostoso, era tão bom, sabe por quê? Porque eu não saí debaixo do guarda-chuva. Eu sabia que eu tinha que ir. Não foi ele que me obrigou. O Senhor falava comigo, é isso que eu quero para vocês. E quando o Senhor fala com a gente, quando vem convicção, é natural você ser perseverante. É natural, é uma coisa gostosa. Eu vou conseguir, eu vou. Porque você não olha para as circunstâncias aqui, você está olhando para a tua recompensa. Você sabe que um dia você vai ter uma recompensa. E não é a recompensa de ouro, de coisa humana. É a recompensa de viver eternamente com o nosso amado. Tem recompensa melhor? Não tem recompensa melhor. Moisés escolheu a recompensa futura, a recompensa transitória e presente. Ele não estava interessado no que Faraó poderia lhe dar como herança. Ele iria herdar tudo aquilo. Nossa, olha que oportunidade. Você era para ser um hebreuzinho sem nada. E você vai parar na casa da filha de Faraó. Ser tratado como um príncipezinho. Entendeu? E você querer voltar para o lugar de onde você veio. Olha o que você está perdendo, cara. Entendeu? A consciência errada, humana, nos leva a voltar atrás em questões que nós já tínhamos vencido em Deus. Quais são as coisas que você já venceu e já entendeu em Deus e que você está retrocedendo e querendo abrir mão por causa das circunstâncias que você está vivendo? Não vale a pena. A recompensa aqui, agora, não vale a pena. A verdade é que nós estamos nesse mundo para sofrer mesmo. Desculpa falar isso para vocês. Mas sabe por que nós temos que sofrer? Porque nós não somos flor que se cheire. Nós somos difíceis. A nossa essência é terrível. Nós somos perturbados na nossa essência. Nós somos maldosos. Nós somos cheios de pecado. E quanto maior o pecado que há em você, querido, maior a prova para tirar esse pecado de você. E aí a gente pergunta, por que Deus comigo? Eu sou tão boazinha. É boazinha, querida? Então vamos tratar esse orgulho? E lá vem pedrada no guarda-chuva. Que vontade de abandonar tudo e voltar atrás. Mas Moisés não fez isso. E ele nos deixou isso para imitarmos dele. Moisés trocou as honras egípcias pelos insultos, desprezo e humilhação. Por quê? Pela consciência do que eu esperava. Você tem consciência do que te espera? Eu acredito que a recompensa é individual. Eu acredito de verdade que a recompensa é individual. Se você se relaciona com Deus de uma forma específica lá no céu, você vai ter o teu jeitinho para se relacionar com Ele conforme você é. Eu acredito que se você gosta de brigadeiro, a ceia do cordeiro vai ter só brigadeiro para você. Tô brincando, tá, gente? Heresia. Se você gosta de Coca-Cola, a hora que você chegar, ele vai falar: oi, minha amada, você chegou, quer uma coquinha? Vamos tomar coca com o pai? Quer pizza, meu amor? Vamos comer pizza, só eu e você? Sem engordar, aleluia! Eu creio que a recompensa é individual. Eu acredito que Ele conhece a tua essência, a tua individualidade. É nessa fé que eu me agarro. Que Ele conhece o meu choro antes da lágrima cair do meu olho.
Ele conhece a minha voz no meio de todas as outras. Por isso que eu faço questão de adorar a Deus quando eu estou cantando aqui. Cantar ao Senhor com a minha voz. Porque no meio da multidão Ele consegue discernir e distinguir a tua voz diante das outras. Ele consegue ouvir você. Enquanto tem tanta gente clamando por Ele agora. E é essa relação que nos torna perseverantes. Moisés deixou para trás o que não era importante para o processo. E levou apenas o fruto da sua história de lutas e busca pela identidade em Cristo. Ele viu o propósito de Deus no sofrer dele. Foi bom o tempo que ele passou lá. Por que Deus mandou? Por que Deus permitiu a estada dele lá no palácio? Você faz ideia? Poxa, era tão... Deus podia ter dado um jeitinho de mantê-lo escondido, já que ele tinha um propósito. Por mais 40 anos lá debaixo da saia da mãe dele, junto com o povo hebreu. Mas é que Deus sempre tem um propósito nas mudanças que Ele faz na tua vida. Ele sempre tem um propósito nas coisas que você deixa para trás e que para você são um luto. O luto é vivenciado por cada um de nós, cada vez que a gente tem que deixar algo significativo, que para nós era seguro. Então nós começamos a sofrer com aquela situação, mas aquela situação nos ensina a ser perseverantes, a ir além daquilo que a gente já encontrou em Deus. Porque você tem um propósito, eu tenho um propósito, eu tenho um alvo. Então a tua luta, querido, é do teu tamanho, é do tamanho do amor de Deus por você. Não questione a tua guerra, não questione a tua luta. Persevera no caminho que você tem estado. Persevera em continuar a tua caminhada até se encontrar com o teu Pai. Não questiona as guerras, não questiona as lutas. Nós temos aí a experiência hoje da nossa querida Zezé, né? Eu convivi bem pouquinho com ela, convivi muito pouquinho, mas o pouquinho que eu convivi, eu consegui enxergar Deus na vida dela, na humildade, na simplicidade, na coerência, sabe? Sempre disposta. E há 2 meses atrás, mais ou menos, eu acordei de madrugada com um sonho. Eu sonhei com, aqui na porta da igreja, tinha um caixão. E a hora que eu olhei para aquele caixão, assim, me deu um susto tão grande. E eu acordei assustada, chorando, com muita vontade de chorar. E eu falei, Senhor, quem que estava dentro desse caixão? E como fazia muito tempo que eu não conseguia ouvir a voz de Deus de forma tão altível, Ele falou assim para mim, é a Zezé. Aí eu falei para o Senhor assim, já acordada, Senhor, por favor, não leva ela. Não leva ela, Senhor. Ela é tão importante para o refúgio nesse momento. Ela é tão importante para a tua obra, para a tua causa. Senhor, nós precisamos de intercessores como a Zezé. Nós precisamos de pessoas como a Zezé orando por nós, pagando preço por nós. Senhor, não leva a Zezé. Por que o Senhor vai levar ela? Leva a outra que não faz nada. Ixi, Senhor, está amarrado, não precisa levar não, salva esse abençoado, Senhor. Mas assim, sabe aquela pessoa que tipo assim, ela faz diferença, por que o Senhor vai levar justo ela? E o Senhor falou comigo, não me peça isso. Não peça para eu deixar a Zezé. Eu vou levá-la. E eu perguntei, mas por quê? Porque ela cumpriu o seu propósito nessa terra. Acabou. Eu não tenho mais por que deixá-la aqui. Eu não tenho mais por que permitir que ela viva nesse mundo, se ela veio e cumpriu o processo que eu tinha para a vida dela até o final, inclusive o câncer terminal. Ela cumpriu o que Deus desenhou para ela, o que Deus projetou para ela, com introdução, desenvolvimento, meio e fim, assim como é um projeto. Ela não parou no meio, ela foi até o final. E eu queria dizer para Deus, estica mais isso, Senhor. E o Senhor disse, não, acabou, concluiu, eu quero ela comigo. E eu fiquei tão assustada que no outro dia eu mandei uma mensagem para a pastora Ju. Eu falei, pastora,
Olha o que eu sonhei, pastora. Deus falou para não orar mais pela cura da Zezé. E hoje eu recebo essa notícia justamente no dia que eu estou falando de perseverança. De alguém que combateu o bom combate. Guardou a fé. Guardou o seu guarda-chuva até o final. E que então pôde receber a coroa do Senhor. E mais um ponto, o último ponto. E por fim, Moisés ficou firme, porque ele perseverou. Perseverou, porque viu aquele que é invisível. A nossa fé é muito baseada em coisas concretas, queridos. A gente quer explicar tudo o que está acontecendo com a gente. Por que na minha casa está acontecendo isso? Por que eu perdi esse emprego? Por que não deu certo esse relacionamento? Por que o Senhor me permitiu entrar nessa situação para me encontrar da forma como eu me encontro hoje? Por que, Senhor? Por quê? O Senhor só quer que você confie. Ele não exige nada de você. Ele quer que você persevere na palavra que Ele te deu. Naquilo que a palavra diz. Do comportamento que nós devemos ter. Diante das adversidades da vida. Moisés ficou firme. Ficou firme embaixo do guarda-chuva dele. Ficou firme. Se estabeleceu naquela casa que ele tinha. E dali ele não saiu. Ele habitou naquele lugar por todos os dias da sua vida. Ele viu aquele que é invisível. Você está vendo Deus? Você está vendo Jesus nessa circunstância que você está vivendo? Ou não está vendo Ele faz tempo? E para enxergar Jesus na circunstância, nós precisamos de fé. Nós precisamos de perseverança. Ele viu Jesus, o Deus invisível, sabe aonde? Na fé dos seus líderes. Na fé dos seus pais, ele via Jesus, o Deus invisível, na fé dos seus pais. Ele viu o Deus invisível, sabe aonde? No cesto confeccionado pela sua mãe. Sabe qual que era o futuro daquele menininho, daquele bebê? Era ser afogado. A ordem, o decreto era: afoga no Nilo. Afoga os bebês lá até morrer. Joga na água lá, afunda até perder as forças e morrer. Esse era o destino humano para Moisés. Mas sabe qual era o destino de Deus? O propósito de Deus era fazer ele flutuar no Nilo. Não era afundar no Nilo. Às vezes a gente se desespera. Senhor, as circunstâncias estão dizendo para mim que eu vou me afogar no Nilo. Mas o Senhor quer providenciar um cestinho para te colocar dentro. O Senhor sempre vai dar um jeito de providenciar um cestinho para te colocar dentro. Eu fico imaginando aquela mãe confeccionando aquele cestinho. Eu fico imaginando aquela mãe, aquela irmã colocando o cestinho no rio. E entendendo que quando alguma coisa sai do meu controle, Ele sempre está sob o controle de Deus. O olhar daquela irmã, que são aquelas pessoas que quando a gente está passando por uma adversidade, muitas vezes estão ali, ó, eu estou aqui. Se você precisar, eu sei que a batalha é grande, que você vai ter que atravessar esse rio dentro desse cestinho, sendo tão vulnerável assim. Eu conheço a tua vulnerabilidade, mas eu sou o Senhor que vai fazer você flutuar no Nilo. Porque eu tenho um propósito, e esse cestinho vai perseverar no propósito dele, de te levar até onde eu quero. Qual é o cestinho vulnerável que você se encontra hoje? Qual é o cestinho que você fica brigando com Deus, muitas vezes dizendo para Ele: por que o Senhor me colocou aqui nesse cestinho? Eu estava tão seguro lá com a minha mãe, lá eu tinha o leite, lá eu tinha o sustento. E agora eu não tenho mais. Qual é o propósito do Senhor nesse cestinho que você foi colocado dentro? Que às vezes faz você se sentir inseguro, que faz você se sentir sem propósito, parece que jogado a ermo. O homem que Deus escolheu para libertar o seu povo do Egito estava agora num cestinho no Nilo. Mas ele aprendeu a perseverança nessas coisas. Ele viu o Deus que é invisível no cesto confeccionado para ele.
Ele viu o Deus do invisível no olhar compassivo de quem o acolheu. Até as pessoas que muitas vezes são usadas por Deus na nossa vida, e a gente, sabe, tem algum probleminha com elas e rejeita, deixa para trás, tipo assim, às vezes pessoas, líderes que passaram pelas nossas vidas, cuidaram de nós, nos protegeram, pai, mãe, num momento que a gente ainda era vulnerável. Quando parece a gente tem um encontro com a sarça ardente, quando a gente tem um encontro com Deus e encontra a nossa identidade, o nosso propósito, a nossa vontade de sair correndo em direção ao que Deus tem é tão grande que a gente esquece às vezes de ser grato, né? De ser grato a quem te acolheu quando você precisava. Quais são as pessoas que você deve ser grato? Que investiram na tua vida quando ninguém mais tinha paciência com você. Que investiram na tua vida quando ninguém mais conseguia acreditar em você. Que tal dar uma palavra de gratidão para essas pessoas? Obrigada. Obrigada àquele pastor que cuidou de mim no início da minha fé. Que pisou na bola, mas que cumpriu o propósito dele na minha vida, de Deus, através da vida dele. Ele cumpriu. Se acontecer alguma coisa que não foi interessante na tua vida, não questione. Até aqui, até aquele momento nos ajudou o Senhor. E usou quem Ele queria usar. Se egípcio, se hebreu, Ele sempre usa a nosso favor. Ele percebeu o Deus invisível no sustento e afeto em meio ao caos. Aqui é o símbolo do Espírito Santo, aquela ama, aquela mãe. Aquela mãe que estava com o seu peito ali cheio de leite, sozinha. E aquele filho sem o sustento, perdeu de uma hora para outra tudo que ele tinha. Moisés não tinha mais, de repente ele estava sozinho, sem a sua mãe, num povo tudo estranho, vozes que ele não reconhecia, diante das ameaças de morte a todo instante. E então Deus manda a sua mãe para vir consolá-lo, para vir sustentá-lo. Olha o papel lindo do Espírito Santo. Quando a gente está no caos, quando o negócio está feio, Ele sempre vai trazer o Consolador. Ele deixou para nós o Consolador, que é aquele que vai nos amamentar, que vai nos sustentar, que vai nos proteger, que vai nos fazer sentir alimentados e protegidos. Ele viu o Deus invisível na vida da sua irmã. Ele viu o Deus invisível no voltar e enfrentar os seus medos. Queridos, a primeira vez que Moisés fugiu, que ele saiu do Egito e foi atrás do seu povo, ele foi escondido, ele foi de uma forma humana. E ele teve que voltar de uma forma inadequada. Porém, na segunda vez que ele voltou para o Egito, ele voltou sobre a ordem do Senhor. Mas ele voltou para consertar muita coisa que ele tinha feito errada e de forma impulsiva. O Senhor trabalhou a insegurança dele, porque ele era um homem que gostava de se esconder. O que você espera de um menino que é escondido por 3 meses da morte? É um menino que provavelmente vai crescer com um sentimento de que a qualquer momento alguém pode matá-lo. Um sentimento de injustiça. E o Senhor faz ele enfrentar os seus medos novamente, encarar os seus medos. É do Egito que você tem medo? É da injustiça que você tem medo, Moisés? Então eu vou te ensinar a perseverar diante da injustiça. Eu vou endurecer o coração do rei de forma que você não possa sair. De forma que você não possa cumprir o que você foi fazer lá. Eu vou endurecer o coração dele. Para tratar quem? O Moisés inseguro. O Moisés que sempre falava assim, manda outro em meu lugar. Eu sou muito fraquinho. Eu sou muito nada a ver. Nossa, eu não dou conta disso. Quem sou eu para levar esse povo, tirar daqui, encarar Faraó? Quem sou eu? Eu acabei de te conhecer. E o Senhor trata Moisés quando endurece o coração do rei. Olha para você e para a tua realidade hoje e pensa. Qual o coração endurecido com o qual você tem se defrontado nos últimos dias? O que tem segurado a promessa de Deus para a tua vida? Você tem uma palavra, você tem uma promessa, mas a impressão que você tem
é que aquilo não desanda, que aquilo não vai. Aí você pensa, agora vai. E você libera palavras e o negócio não sai do lugar. Você já perguntou para Deus por que a tua vitória está travada? Você é o alvo. A fé provada. A fé provada gera perseverança. A perseverança gera maturidade. Você quer ser maduro em Deus? Você quer ser um homem, um varão perfeito? Você quer se encontrar com o Senhor com as tuas vestes limpas? Passa pela provação. Passa pela dor. Enfrenta os teus medos. Enfrenta os lugares de onde você veio. As pessoas que você não perdoou. As histórias que você não elaborou. As conversas que você nunca teve. Quais conversas que você nunca teve que você precisa ter? Por que retardar mais isso? O teu posicionamento diante da palavra que Deus te deu é tudo o que Ele precisa. Pensa comigo. Você tem um começo, um meio e um fim, assim como todo processo. Você tem um começo, um meio e um fim. Você tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Em que lugar você está? A fé está bem armadinha aí na tua cabeça? Ou você está com vontade louca de sair debaixo disso aqui e abandonar tudo, porque as coisas não estão saindo conforme você planejou? O Senhor te convida hoje a abandonar os teus projetos e assumir os dele. Ou você se submete à palavra de Deus e ao que Ele tem para a tua vida, ou você vai ficar parado nesse mesmo lugar sem um guarda-chuva. Vai correr para trás. Essa chuva vai te destruir, esse vento vai te destruir, porque você tem andado conforme a tua cabeça, conforme o teu entendimento. E a vida com Deus é um processo onde você precisa ser perseverante. Você sabe onde você quer chegar? Eu sei onde eu quero chegar, Senhor. Eu sei o que o Senhor tem para a minha vida. Ah, Leandra, eu não sei. Não sei o que Deus tem para a minha vida. Então é dia de você perguntar para Ele. Porque quando você pergunta para Ele, Ele te responde. E às vezes Ele usa uma sarça ardente para chocar a tua alma. Talvez você não tenha tido encontro com a sarça ardente ainda. Porque quando você tem o encontro com a sarça ardente, os teus dias pela frente são totalmente diferentes. Você encontra um propósito na vida. Nem que para isso você tenha a sensação de que ao invés de ir para frente, você está caminhando para trás. Porque realmente quando a gente encontra Jesus, a gente não vai seguindo adiante, a não ser no Espírito. Primeira coisa que Ele faz você fazer quando você encontra com Ele é voltar atrás. Aí você volta atrás já debaixo desse guarda-chuva, porque para voltar para o Egito você não pode vir de qualquer forma. Então você volta debaixo de uma palavra do Senhor. E lá você faz o que Ele pediu para você fazer. Consertar com quem você precisa. Resolver os enganos nos quais você se meteu. Colher os frutos muitas vezes da tua impulsividade, do teu medo, da tua vontade de sair fazendo tudo só porque Deus te deu uma palavra. Não é hora, entendeu? Não é a hora. Vai chegar a hora que Deus vai cumprir o que Ele prometeu para você, mas primeiro você tem que voltar lá no Egito e consertar as coisas que você deixou inacabada. A partir do momento que você fizer isso, e enfrentar o endurecimento do coração do rei, que é aquela, muitas vezes até a vontade de Deus, né? Que você fica brigando com ela, pô Jesus, vai, desenvolve, não acontece. O coração de Deus se fecha para aquela situação. Meu filho, não adianta você tentar fazer nada. Quando o coração dele se fecha, você não vai conseguir nada. Depois, você vai então ser convidado a guiar um povo para a vida eterna. Depois que você encontrar a sarça ardente, que você escolher a tua fé como a fé no Salvador, Jesus Cristo, você vai poder ter condições de seguir perseverante, sem olhar para trás, porque o coração do Senhor não se alegra em gente que olha para trás. Quem sua mão no arado já pôs, constante precisa ser.
Você já pôs sua mão no arado? Na fé, no teu propósito? Então seja constante. Para de ficar de mimimi. Fulano me magoou. Vou sair dessa igreja porque aqui não tem amor. Não me recebem bem. Aqui ninguém acredita no meu ministério. O senhor não precisa de igreja para desenvolver ministério de ninguém. O senhor não precisa de 4 paredes. Da igreja ele precisa. Mas ele não precisa de 4 paredes para fazer o teu ministério desenvolver. Se você estiver debaixo do guarda-chuva, ai daquele que não liberar o teu ministério. Você está debaixo de uma palavra. Então seja consistente, seja persistente. Ali, logo ali, já está a conclusão da tua vida. Pode ser amanhã. Pode ser hoje, como foi para Zezé. E o que você tem para apresentar para o Senhor? Uma vida cheia de olhadas para trás. E a fé tem que ficar carregando você. Não, seja firme. A minha fé é essa, é nisso que eu creio. Não olho para trás. Sou chato mesmo, sou esquisito mesmo. Não tenho moral nenhuma diante dos homens. Eles me chamam de burra. Eles me chamam de ignorante. Eles dizem que aquilo que eu acredito é ridículo. Mas é nisso que eu creio. É minha fé. É para lá que eu vou. Eu sei para onde eu estou indo. Eu sei quem me chamou. Eu sei que o meu Redentor vive. E que por fim vai se levantar. E eu vou trocar esse guarda-chuva pela minha coroa. Eu só abro mão desse guarda-chuva pela minha coroa. Eu não vou abrir mão da minha fé por causa de coisas que me oferecem diariamente, de status, de dinheiro, de prazeres, de fama, sei lá do que você tenha sido tentado a viver. Não abra mão da tua fé e da tua perseverança naquilo que você está enxergando. Olhe para o Senhor, autor, consumador da minha fé. É para lá que eu estou indo. Ele é o meu alvo. E eu não vejo a hora de encontrá-lo, porque tudo vai fazer sentido para mim. As lágrimas que eu chorei, o sorriso que eu não dei, as vontades que eu tinha e que eu não supri, são a causa de eu estar diante dele naquele dia. Você já parou para pensar que esse marido, essa mulher das qual você tanto reclama para Deus, talvez o teu propósito nessa terra seja levá-lo até o Senhor. E você não tem sido perseverante, você tem olhado para você, tem sido egoísta e dito para o Senhor: Senhor, olha só o que Ele está fazendo comigo, Ele está sendo injusto comigo, olha o que está acontecendo aqui. E o Senhor escolheu você, mulher, para esse dia. Talvez se você não tivesse ao lado do teu marido quando ele te traiu, ele não ia alcançar o céu. Se ele não conhecesse o olhar compassivo que através de Deus você deu para ele, perdoando, talvez ele se perdesse completamente e não encontrasse o céu. Se as pessoas que vivem ao teu redor não enxergarem o amor de Deus na tua vida, a perseverança em Deus na tua vida, embora venham as dificuldades, essas pessoas podem correr o risco de não terem quem se inspirar. Vocês lembram da música da Ludmilla? Se você não desistir, é para minha inspiração, para também permanecer fiel e firme. Deus está contando com você, não tem outro jeito. Você precisa inspirar o teu pai, você precisa inspirar a tua mãe, você precisa inspirar as pessoas que estão ao teu redor, você precisa perdoar, você precisa se compadecer. Mas não pense que você vai fazer isso fácil, não. Você precisa de graça. Sabe o que mantém a nossa perseverança? O amor, a fé, a graça. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Eu espero pelo Senhor e eu tenho um firme fundamento que Ele vai vir. Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E tem muitas pessoas, gente, que vão desistir do Senhor um dia antes dele voltar. 1 minuto antes dele voltar. Não seja você essa pessoa.
O amor está se esfriando. Não deixe o amor esfriar em você. Ao que vencer, eu o farei se assentar no trono comigo. Lhe darei uma coroa. Sabe o que é essa coroa? Não sei. É algo entre você e Ele. É uma recompensa entre você e o teu amado. Só vocês dois. É a tua intimidade com Ele. Ele sabe quem foi você aqui na terra para Ele. Vamos nos levantar? O objetivo da prova é te fazer íntegro e te fazer maduro. E o caminho para a maturidade e o caminho para a completude é a perseverança. Persevere naquilo que o Senhor colocou na tua mão para fazer. Não desista da tua família. Não desista da tua casa. Não desista dos teus sonhos. Não desista da esperança que Ele está voltando. Não desista de enxergar o Deus invisível. Eu queria convidar você que não tem enxergado mais a Deus nas circunstâncias que você está vivendo. Você olha para você e pensa assim: Jesus, estou tão fragilizado. A minha conexão com o Senhor sempre foram os meus sentidos. Olhar as coisas e ver acontecendo concretamente. Ouvir a tua voz no meu ouvido claramente. Faz isso, faz aquilo. Sentir no meu corpo, no meu espírito, aquele arrepio gostoso de adorar. E quando tudo isso se vai, quando eu não enxergo o Senhor, quando eu não escuto a tua voz, quando eu não sinto arrepio, Senhor, aonde tu estás? Eu tinha, assim como você, uma necessidade muito grande de saber que eu era indivíduo perante Deus, que eu não era mais uma. Que eu era uma pessoa para Ele. E isso acabou um dia que eu estava orando no meu quarto, numa situação muito difícil. E eu falei para Deus sussurrando assim: Senhor, eu não te vejo, eu não estou te vendo, não vejo o Senhor em nada do que está acontecendo na minha vida. Eu sei que o Senhor está, mas eu não estou te vendo, eu não te sinto, eu não consigo te enxergar nessa situação. Inclusive, Senhor, eu vou ser bem sincera contigo, eu tenho dúvidas de que nesse momento o Senhor realmente está me ouvindo. O Senhor sabe quem eu sou? O Senhor conhece o meu nome? E eu estava com a minha porta trancada. E a Ana Clara tinha 4 aninhos de idade. E ela veio do meu lado na cama, eu indo de joelho no chão. Ela pôs a mãozinha assim do meu lado e falou assim: Oi, Leandra. Eu escuto a tua voz. Eu sei quem você é. Eu estou aqui. Basta isso. Não precisa de mais nada. Ele está aqui. Ele está com você. O Deus invisível caminha com você debaixo desse guarda-chuva todo dia. Vem para pertinho dele, reconhecer o que ele tem feito por você e escolhê-lo. Escolher assim como você escolheu o teu marido, assim como você escolheu a tua mulher. Estou debaixo dessa macieira, debaixo da sua sombra, nela me satisfaço. Todas as outras árvores do bosque para mim não fazem diferença nenhuma, Senhor. Eu quero a tua sombra. Quando você escolhe Jesus, é isso que você está fazendo. Não quero outros deuses. Eu quero somente o Senhor. Quero convidar você que está precisando fazer essa oração hoje. Você que está a fim de desistir de algo que Deus colocou na tua mão para fazer. Uma missão, um propósito. Ou você que deixou parado. Não vou mais mexer com isso. Porque me magoaram, me machucaram. Eu não vou mais mexer com isso. Não vou mais servir nessa área.
Não vou mais fazer isso que o Senhor... Por favor, querido, vem consertar a tua vida diante do altar do Senhor. Você que já desistiu, você que está no meio e está a fim de voltar atrás. Você que tem falado coisas para Deus, dizendo que Ele se esqueceu de você. E você já não tem fé. Você já não tem fé que as coisas possam mudar na tua vida. Tem questões que são muito maiores do que o Senhor na tua vida hoje. Você está num lugar nublado, a impressão que você tem é que você está num lugar acinzentado, cheio de nuvens, e que você não consegue enxergar o que está adiante, nem o que ficou para trás, e nem o que está do lado. E você se sente perdido, como se você precisasse. E a sensação que você tem é de muitas vezes dar um grito pedindo socorro, porque você se sente sozinho, se sente solitário, numa batalha que foi colocada na tua mão, e você está fazendo como fez Elias. Senhor, só eu sobrei, só eu fiquei. Enfrentei tudo por ti, Senhor, mas só eu fiquei, eu estou sozinho. Querido, se você começou a batalha, seja perseverante até o fim. Se falta graça, o Senhor vai liberar graça sobre a tua vida hoje. Graça é aquela atitude que faz, aquela porção que vem sobre você de forma que você está cansado de andar contra a correnteza. A graça é aquilo que vem e que te fortalece para caminhar um pouco mais contra a correnteza. Quero orar por você. Quero orar por você que não tem mais esperança em você mesmo. Que está cansado de orar a mesma coisa. De pedir a mesma coisa, repetir, insistir a mesma coisa.